Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h08, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira. Para a nossa entrevista número 879, a médica pneumologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Botucatu, doutora Irma de Godoy. Doutora Irma, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, satisfação é minha. Bom dia a todos, a vocês e aos ouvintes também. E aí o pessoal está se perguntando, hoje é o Dia Mundial do Sono, né? E o que a pneumologia tem a ver com o sono? Tem tudo a ver, né, doutora? Pois é, eu imaginei que vocês iam perguntar isso. O que um pneumologista está fazendo aqui com o sono? O sono é uma área que é cuidada por vários profissionais, né? Desde dentista, psicólogos e tudo mais, porque é uma área complexa, Verdade. né? Acho que não existe nada melhor do que uma boa noite de sono, né? Uma maravilha. Então, no sono, você tem um distúrbio, que é um dos distúrbios mais comuns do sono, além da insônia, que é a apneia, né? Que é a obstrução da via aérea. Então, é uma obstrução da via aérea, e isso é a área de atuação do pneumologista. É uma área de atuação tanto do pneumologista como do neurologista, porque tem algumas distúrbios do sono que são de origem central, do sistema nervoso central. Tem também a participação da otorrino, que também está relacionada com via aérea. Dentistas, odontólogos também trabalham na área, e a gente realmente é uma alteração, né, que a gente, às vezes uma doença que precisa ser cuidado por multiprofissional, por vários profissionais, porque ela realmente, às vezes tem a ver com arcada dentária, às vezes tem a ver com obesidade, às vezes tem a ver com a própria respiração. Então, realmente é uma área multidisciplinar e a gente atua muito, é uma área de atuação da pneumologia. A gente tem inclusive ambulatórios de sono. Eu fico imaginando, doutora, a senhora falou de inúmeros profissionais que se preocupam com o sono. E as pessoas, elas se preocupam, elas têm esse conhecimento de uma noite bem dormida é um dia produtivo, né? E a senhora falou, envolve inúmeros profissionais. O dentista, tem gente que tem bruxismo, aquele ranger de dentes na madrugada. Imagina a companheira ou companheiro do lado que não consegue dormir. Aí tem o ronco, aí tem a apneia, que pode inclusive chegar num ponto extremo até a morte, inclusive, que deixa de respirar, né? Então é muita gente se preocupando com o sono. E as pessoas se preocupam em dormir bem? Então, as pessoas não se preocupam tanto quanto deviam, né? Porque o sono realmente é fundamental, é como alimentação, como atividade física, ele realmente tem uma relação direta com a sua qualidade de vida, com a sua saúde, com a sua inteligência, né? Com o seu bem-estar. Às vezes você acorda, se você não dorme bem, você acorda irritado, você não consegue render naquele dia. Então, o sono é fundamental. É só a gente lembrar que quando, por exemplo, você tem um problema com o computador, ele desliga, né? Você tem que desligar para ele começar de novo. Resetar. Tem que resetar, não é isso que a gente faz olha, deu um pau aqui no computador, eu vou resetar para que ele comece de novo. E a gente precisa fazer isso, o nosso cérebro precisa desse repouso, né? Para ele processar todas aquelas atividades que foram feitas durante o dia, tudo que passou e começar de novo. Durante o sono você, digamos assim, você quase que reorganiza, né, o seu pensamento. E as pessoas geralmente assim, primeiro as pessoas acham que dormir assim, é uma chavinha, né? Que você liga e desliga, e não é assim, né? Ele tem que ser um hábito, ele tem que ser cultivado, né? E você tem que realmente tomar algumas ações para que o sono ocorra de uma forma tranquila. Se você tem barulho, se você fica com a tela do celular até as meia-noite, vários estímulos vão prejudicar o seu sono. E lembrar que isso realmente ele é fundamental. As pessoas que têm, por exemplo, a apneia que você citou, né? As pessoas acordam às vezes 100, 150 vezes por hora, né, de sono. O ronco interrompe a respiração e ele tem gente que mais de 100 por hora acorda, né, por conta do ronco e do sono. Mais de uma por minuto. A pessoa não consegue, no outro dia ela não consegue render, ela não uma consegue. Hora tem 60 minutos, ele acordar 120 vezes, uma hora acorda cada 30 segundos. O cara às vezes não dorme mesmo, né? Então ele tem privação de sono, é uma pessoa que não vai render. Se a pessoa está no trânsito, ela corre o risco de causar acidentes, tem uma relação muito direta entre acidentes, né, e a falta de sono. Então a gente considera o sono como assim, olha, eu vou tomar isso como
uma bênção que está aí, mas não é assim, né? Tem pessoas que dormem muito bem, conseguem, apesar de todos os estímulos, dormir bem, mas a boa parte da população, até chega em alguns estudos, quase 50%, ou agudamente ou cronicamente, tem problemas de insônia e apneia. A apneia, hoje, a última pesquisa que teve, dá quase 30% da população tem apneia do 30%? sono. É um número considerável, enorme, né? Assustador, né? E o que difere a apneia do ronco? Então, na verdade, o ronco é uma manifestação da apneia. Roncar não é normal. Tá? Então, quando você ronca, você tem que, se é um ronco que não é uma coisa, né, você está com o nariz entupido, porque você está com uma gripe, uma coisa aguda, ainda pode acontecer, mas fora isso, roncar não é normal. Roncar, nem um pouquinho, não tem uma quantidade, não. Roncar. Hoje tem esses aplicativos que medem quanto você roncou na noite, né? Então, tem anel, tem o relógio, enfim. Roncou 10 minutos, 15 minutos, não é normal roncar nada? Não, roncar não é normal. Tá? Então, sempre que você vai roncar, você tem que considerar o roncar como um sintoma. Por quê? Porque, na verdade, assim, você tem algumas pessoas que, sei lá, roncam um pouquinho, né? Uma quantidade mínima. Numa noite, 15 minutos, 20 minutos, é normal? Ou não também? Na verdade, assim, a gente tem um número por hora de episódios de apneia, que a pessoa para de respirar e às vezes, esse parar de respirar, na maioria das vezes, ele está associado com ronco. Quando você ronca, você parou de respirar? Quando você ronca, acontece que há um estreitamento da via aérea, né? Aquele caninho que leva o ar para dentro do pulmão, ele estreita e por isso que ele vibra e a hora que o ar passa. Então ele fica estreito e às vezes ele fecha completamente. Menos, então. Não entra o ar no pulmão. A língua cai para trás, né? Quando o indivíduo dorme, que é isso que faz o ronco, o barulho, a língua cai para trás e tapa o buraquinho lá que entra o ar no pulmão. E aí por isso que a pessoa faz aquele barulho para... Por isso que é importante tentar respirar. Para tentar respirar. Falta de ar, exatamente. Ele está se afogando ali. Ele acorda para respirar. E se ele dormir, a língua cai para trás. Isso ocorre em cerca de 30% das pessoas, das últimas pesquisas. É muito alto. É muito mais comum, então, a gente roncar quando tá dormindo justamente de barriga para cima. Muito mais comum. A gente dá aquele toquinho pra pessoa virar de lado. É até por precaução, até um cuidado, então, né? Você tem o posicionamento, né? Tem pessoas que roncam só quando estão deitadas de costas, né? E tem pessoas que roncam em qualquer posição. Você cutuca de um lado, ela vira do outro e continua roncando, né? Então, é exatamente para acordar a pessoa, para que ela assuma de novo o controle dos seus músculos da língua, da garganta e consiga respirar. Então, realmente é um problema muito sério. E lembrar que cada vez que você ronca e que você acorda para respirar, você acordou, você não dormiu. Então, você vai ficar acordado. Quem tem apneia, no outro dia não rende nada, né? A pessoa não consegue, dorme sentado, né? Um amigo que roncava, a gente viajava muito, o saudoso Mário Fernando Blingeri, já se adiantou de nós, e algumas vezes eu ficava no quarto com ele em hotéis, ele roncava a noite inteira, e não é roncava, mas roncava muito alto, a noite toda. Então ele praticamente não dormia, não respirava. Não dorme mesmo, é uma privação de sono muito séria. E a senhora falou uma coisa que me chamou muita atenção, né, de acidentes. A maior parte de acidentes, Godinho, que acontece na nossa região aqui na Castelo Branco é em razão do sono. Porque a pessoa sai de São Paulo caminhando, chega aqui já está com mais de 3 horas de viagem, ou se saiu lá do Paraná, chega aqui também já com... Então esse trecho nosso da Castelo, eu acredito que 80% dos acidentes que ocorrem aqui é em razão do sono. A pessoa não aguenta, é vencido pelo sono e dorme e vai para o acostamento mesmo. É porque as pessoas, elas têm o hábito de falar assim, não, eu tô bem, eu tomei um banho, eu tomei um café também, mas não é isso. Sono é uma necessidade fisiológica, né? Então você acaba dormindo sem querer, né? Não tem jeito, você não consegue segurar. Voltando para a questão do ronco e da apneia, se o ronco é um sintoma, é sinal de que há alguma patologia, não sei se esse é o nome correto. E quais são os tratamentos? O que pode ser feito para que a pessoa consiga... Existe tratamento para ronco? Existe. Então, na verdade, assim. Então, vamos voltar aqui para o assunto importante, né? Então, quando você ronca e quando você dorme mal, ou mesmo que você não perceba que ronca, mas que dorme mal, acorda cansado, tem dificuldade de concentração durante o dia, você tem que procurar atendimento, né? O atendimento para sono é feito no pneumologista, no otorrino ou no neuro, e às vezes o dentista ajuda muito, né? Aí você tem que identificar o que está acontecendo.
Para identificar o que está acontecendo, você tem alguns questionários que a gente faz para avaliar a qualidade do sono, ver se a pessoa acorda, se ronca, se outras pessoas reclamam, se ela tem descanso. Então, você tem alguns questionários que fazem tipo de uma triagem para você identificar qual é o problema. Mas o exame que a gente faz para saber se a pessoa realmente tem problema e qual é o problema é a polissonografia, né? Ele dorme uma noite no hospital. Hoje em dia a gente tem também equipamentos que fazem em casa, você não precisa dormir no hospital. Você pode você instala o equipamento e a pessoa dorme em casa. E aí ele registra o sono, as ondas cerebrais, para saber se você dormiu ou não dormiu, porque você vai saber se dormiu, depende do tipo de onda que você tem no eletroencefalo. Então você registra o eletroencefalo, registra o fluxo de ar na boca e registra o movimento do tórax, para saber se, que às vezes o indivíduo faz o esforço, né? Então o tórax e o abdômen movimenta, mas não entra ar. Então aí você sabe que ele está obstruído. E você avalia também a quantidade de oxigênio no dedo. Então você faz um exame completo para você identificar se a pessoa tem problemas de apneia ou não. Essa apneia é uma dos problemas, mas esse é o mais comum, tá? Então, se você identificar que o indivíduo tem apneia, depende da quantidade de apneia. Aí, então, respondendo a sua pergunta, que a gente considera realmente patológico, acima de 15 paradas por hora, 15 ou mais, ele tem indicação de tratamento. O tratamento, o que é? Pode ser um tratamento, por exemplo, dentário, pode ser um de reposicionamento de mandíbula, um tratamento cirúrgico, e o mais comum é o que a gente chama de CPAP, que é um aparelho de pressão positiva, é um ventilador externo que coloca no nariz e na boca, ou só no nariz, e aquilo vai criar uma pressão dentro da boca e não deixa a língua cair. Então o indivíduo para de respirar. É um tratamento caro, né? É um tratamento que até pouco tempo atrás a gente não tinha disponível no SUS e ainda não temos. Por sorte, aqui em Botucatu houve aí uma ação muito importante da prefeitura que comprou e alugou aí alguns desses equipamentos, e a gente hoje está com uma oferta de tratamento muito boa. Então, em Botucatu a gente tem uma sorte danada, porque isso ocorre em poucas cidades no Brasil, em que a gente tem disponibilidade hoje do equipamento para fazer o tratamento das pessoas que têm apneia. Quanto custa mais ou menos? O equipamento, ele varia de preço, depende da marca, mas em torno, assim, para um equipamento relativamente barato, entre 2 a 3 mil reais. Não é tão barato. Não é tão barato, e você tem que ter, assim, um treinamento para usar, você tem que ter... desconfortável também. Não é. A pessoa, olha, veja bem, a pessoa que não dorme... É mais desconforto. Quando ela usa o equipamento, eles chegam no ambulatório segurando o aparelho aqui, porque realmente é o que faz eles dormir. Por que todo mundo que ronca, é pior que quem tem hemorroida não conta, agora quem ronca não admite. Por que nunca a pessoa admite que ronca? Eu não ronco, então sempre aquela ronca assim, eu vou gravar você. Qual que é esse tabu que as pessoas não querem admitir que ronco? Eu não sei, eu acho que você reparou que ninguém admite que ronca? É verdade. Alguém chega, eu ronco. Não, eu não ronco não. Mas tem assim, agora eu acho que está ficando mais comum. As pessoas estão admitindo, porque estão entendendo que acha isso é um feio, que problema. acha que é vergonha? Por que as pessoas têm esse tabu? Eu acho que é, porque você atrapalha. Acho que não vai achar a esposa, porque você atrapalha os outros, né? Eu me lembro que tinha um paciente que tinha, assim, uma apneia gravíssima, desses que tem mais de 100 por hora, e ele estava na enfermaria. Eu falei para ele, escuta, o senhor ronca? Ele falou, não sei. Eu falei, mas como o senhor ronca tanto? Ele falou assim, minha mulher é surda. Então, a mulher dele é surda, não sabe, não entende. Agora, doutora, de repente a pessoa que tem, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu durmo muito cedo, até porque eu chego cedo na rádio, eu levanto por volta de 3h15 da manhã, então por volta de 8h30 da noite eu já estou dormindo e vou até 3h15 na boa. Só que eu tenho uma audição muito aguçada. Se eu escuto um cachorro latir a 3 quadras da minha casa, eu desperto. Não é que eu desperto, eu escuto aquilo lá, sabe? Se eu escuto um barulho de carro na rua, meu quarto tá no fundo, mas escuto também, entendeu? Mas fora isso eu durmo tranquilo, tá? Mas quando você percebe que isso também pode interferir no seu sono, qualquer barulhinho você acorda, mesmo que você esteja cansado, também é preocupante, não é? Então, na verdade é assim, o sono, a gente tem algumas regras, né? O sono é um hábito que você tem que cultivar. Então, primeiro, você tem que
ter um horário para deitar, você tem um horário para deitar e um horário para levantar. Então isso é fundamental, é muito importante. E não pode ser um dia de um jeito, outro dia de outro. Você tem que ter horário para deitar e para levantar. Então olha, a gente vai dormir depois de adulto em torno de 7, 8 horas, né? Você marca um horário para você deitar e levantar. E aí você tem que preparar seu ambiente. Então, por exemplo, você tem que estar num quarto escuro. Se você tem um quarto que não é muito escuro, é bom colocar uma máscara, porque ajuda a filtrar a luz. Se você tem barulho, né? Uma das coisas se você mora num lugar que tem barulho, não tem muito o que você fazer do ponto de vista de diminuir o barulho. Você pode diminuir a percepção que você tem. Então, o que você pode usar? Esses que a gente chama de ruído branco, por exemplo, um ventilador, um ar-condicionado, aqueles aparelhinhos de bebê que tem aquele ruído sempre constante. Isso ajuda muito, porque ele diminui a percepção desses outros ruídos que você está colocando. Protetor auricular também? Pode também colocar, se você não se sentir desconfortável, né? Você tem que estar num quarto com uma temperatura adequada. Se você tiver frio no pé, você tem que usar meia, né? Então, você tem que tomar uma série de cuidados. E, além disso, você não pode. Algumas coisas que você tem que tomar cuidado é que você, por exemplo, se você, pelo menos 1 ou 2 horas antes, tela, tem que tirar, né? Se você ficar lá na cama com o celular, você não vai dormir. E também você tem que, olha, alimentação muito pesada, álcool, né? Álcool é um killer, né? Ele muda completamente a arquitetura do sono. Quer dizer, bebeu e vai dormir, aí é terrível. Ele acha que tá dormindo, né? Mas ele muda completamente a arquitetura do sono. Doutora, qual que é a relação do sono com o sonho? Porque a pessoa que às vezes tem aquele sonho muito atribulado, que fala até um pesadelo, parece que ela acorda e não dormiu. E se você tem um sonho leve, um sonho, você parece que acorda. Existe alguma relação para você ter um bom sono com um bom sonho, um bom sonho com um bom... Eu não tenho nada a ver o sonho com o sono. Na verdade, assim, quando você tem sono muito profundo, que você entra na fase REM do sono, geralmente é quando você sonha, quando você tem essas digamos, quase que percebe, parece que está ao vivo, né? Então, mas assim, não existe uma relação entre dormir muito bem. É óbvio que você tem pessoas que têm, por exemplo, terrorismo, né? Que elas sentem aquele terror noturno, que ela sonha com coisas horríveis, como você está falando. Isso é um distúrbio que tem que também ser corrigido. Dá para tratar também? Dá para tratar também. Sonho? Normalmente você não trata o sonho, você faz a terapia cognitiva comportamental, que é o tratamento da insônia, que é o tratamento reconhecido, não é remédio. É tratamento de comportamento. Vai dormir mais cedo, tranquilo, não ter excitação antes de dormir, uma série de coisas. Mudança de hábito, né? Mudança de hábito. Isso é o mais importante. É o que funciona para você tratar a insônia. Senão você vai ficar tomando remédio a vida inteira, você vai ficar dependente da medicação e você não vai corrigir a insônia. Então. Tá certo. Bom, são 7h26, nós estamos conversando com a doutora Irma de Godoy, pneumologista. Hoje é o Dia Mundial do Sono. Nós vamos ao intervalo, lembrando que 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você fazer perguntas. Nós temos já perguntas de ouvintes aí. Vamos ao intervalo. Voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, hoje recebendo a médica pneumologista, doutora Irma de Godoy, falando no Dia Mundial do Sono. E temos perguntas de ouvintes, Ellen. Temos, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre peso, né? Deixa eu ver, acho que é a Fabiana. Ela falou: bom dia, passei a roncar de uns tempos pra cá, ganhei peso, será isso? Além de acordar com a garganta ardendo. Ela tem os 2 sintomas, os achados, fatores de risco principal aí, né? Ganhar peso realmente está associado ao aumento de peso, a obesidade de uma forma geral está associado, é um fator de risco muito importante para a apneia. E o outro sintoma que ela tem é a boca seca, né? Porque quando você dorme e você ronca, você fica com a boca aberta. Então, realmente seca bastante a boca, e o aconselhamento para ela é que procure aí ou um pneumologista ou um otorrino, né, para fazer a avaliação, porque é necessário que ela faça um exame para verificar a qualidade do sono dela. Tem mais gente aqui, o Gravito, né? Gravito. Deixa eu achar aqui, peraí. O Gravito está dizendo aqui: gostaria de saber sobre a paralisia do sono. Então, você tem alguns distúrbios de sono que são mais raros, né? Que às vezes são alterações. Eu não sei muito bem o que ele quer dizer com paralisia, mas você tem um tipo de apneia que é uma apneia central.
Então, que ele não faz nem o esforço para respirar. Ele para de respirar porque ele não tem estímulo cerebral. Que coisa. Então, isso é uma condição bem mais rara, né? Que a gente chamava isso de síndrome de Pickwick no passado. É uma condição mais rara, mas que precisa realmente ser investigada. Se o paciente tem essa perda de movimento total durante o sono, então ele precisa investigar, às vezes é algum problema central. Neurologia, inclusive? Tem neurologia. Aí tem que investigar. Doutora, existem alguma ou algumas doenças que podem ser geradas por falta de sono, por falta de sono adequado por muito tempo, algum distúrbio, de repente, a gente fala da respiração, mas de repente a chegar a afetar o coração ou alguma outra parte do corpo por causa de sono irregular? Com certeza. Então, a apneia do sono, ela tem uma relação direta com a pressão alta. Muitos pacientes têm hipertensão e eles só melhoram quando você faz o tratamento da apneia. Também existe um número muito grande de eventos cardiovasculares, insuficiência cardíaca, infartos, que são relacionados à presença da apneia. O indivíduo que tem apneia tem muito mais esses eventos. Diabetes, né? Então, você tem uma série de doenças, principalmente as mais que chamam mais atenção, porque são as mais frequentes na população, prevalentes na população, são as doenças cardiovasculares. Elas têm uma associação muito grande com a apneia. Então, quando o indivíduo tem, por exemplo, uma hipertensão grave, que não melhora com medicamento, né? Mesmo que ele não queixe de ronco, você tem que investigar a apneia, porque pode ser uma causa, e quando você trata, ele melhora. Então, realmente, doenças crônicas, que são as que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são as mais comuns, elas têm uma relação direta com o sono. Temos aqui mais um ouvinte aqui, o André, né? O André faz uma pergunta aqui. Faço uso do CPAP, fiz o exame que detectou mais de 70 apneia por hora. Nossa. Hoje o resultado é muito melhor. Então, olha, tá de parabéns, né? A gente até brinca, porque quando o paciente recebe o aparelho ele tem um dedo duro, ele tem um chipzinho lá, e ele pergunta para ele: quanto você usou o aparelho? Ele fala: usei não sei quantas horas por dia. Quando você vai olhar no chipzinho, ele usou menos, né? Então, a gente fala que é o dedo duro, a gente tem como saber. Tá. Então, assim, realmente tem que manter, e é aquilo que eu te falei, os pacientes que melhoram, eles não querem largar do CPAP nunca mais, porque realmente é o que faz com que eles durmam bem. Doutora, alguém chega a morrer disso? De que, não consegui, parei de respirar à noite, porque comecei a roncar, esqueci de respirar? Chega aí a óbito? Na verdade, assim, você tem alguns pacientes, né, que, por exemplo, os pacientes que são muito obesos, às vezes a respiração reduz tanto que ele começa a reter um gás do organismo que é eliminado pela respiração, que é o CO2. E quando o CO2 aumenta, ele entra em coma. Se ele não for atendido, ele vai morrer. Olha. A gente tem pacientes que chegam no hospital com a gente chama de narcose de CO2, porque eles têm um nível muito alto de CO2, porque ele vai diminuindo a respiração, esse gás vai aumentando e vai levando a um edema cerebral e ele faz um coma. Então, sim, pode morrer, não é o comum, né? Você tem também pacientes que têm uma apneia muito grave que morre de problema cardíaco. Ele faz quando você para de respirar, diminui o oxigênio do organismo. O oxigênio é a gasolina do carro. Se não tem oxigênio, não funciona. Então, quando cai o oxigênio, ele pode desencadear arritmia no coração, problemas cardíacos, e ele pode ter uma morte súbita. O Márcio inicia o programa todo dia com uma dica de ouro, então, né? Acima de tudo, né, Márcio? Respire, porque não esquece de respirar. Por incrível que pareça, as pessoas esquecem de respirar, né? De respirar mesmo, automático, né? mas a gente até respira errado. Toda vez que você olha, vou enfrentar um momento difícil, eu tô numa sala de audiência, por exemplo, né? Ou vão começar o programa aqui, eu vou entrevistar o presidente da República, né? Na hora que você abre a porta, você respira, parece que dá um alívio, parece que você, né? Não é mais ou menos isso, doutor? Essa é uma dica de ouro, viu, Márcio? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente respira, como todo mundo falou aqui, a gente nem percebe, né? Porque se dependesse da gente, a gente morria sem respirar, né? Mas a gente respira porque é uma atividade automática do nosso organismo. Mas prestar atenção na respiração e estar presente naquele momento é uma dica de ouro para você tomar consciência, relaxar e você conseguir dormir melhor. Então, isso é muito importante. Então, parabéns aí, porque realmente é uma dica de ouro mesmo. Com relação ao sono, doutora, tem uma coisa interessante que a gente ouve falar, mas é difícil compreender até e guardar.
mas tem o sono REM, né? Que é o movimento rápido dos olhos. Como é que são as fases do sono? E que fase eu tenho que chegar para poder ter esse sono? Então, e 3 perguntas aqui numa só. E tem gente que não consegue atingir os 4 níveis? Tem. Você assim, quando você deita, né? Você geralmente tem um sono mais leve, depois você passa para uma outra fase um pouco mais profunda, até que você chega nessa fase REM, que é a fase, digamos, do relaxamento total. Por isso que você ronca mais nessa fase, porque você não tem mais nenhum controle sobre sua musculatura, relaxa tudo e você vai começar a ter aí as obstruções. Só que essa fase é a fase mais importante do sono, porque é a fase onde você realmente relaxa, que você realmente consegue, né, ter um repouso melhor do seu cérebro. Então é muito importante que você atinja essa fase. Só que tem gente que, como ele acorda várias vezes de noite por causa da apneia, ou por causa de uma dor, ou por causa de uma outra coisa, ele não consegue atingir essa fase profunda. Então, e essa fase profunda, ela vai acontecer quando você dorme bem. Então, você não adianta, você não vai entrar diretamente na fase profunda. Você tem que passar pelas outras fases anteriormente até você chegar na fase profunda. Então, é preciso que você tenha um período de sono. Esse sono rende em torno de 20%, 30% do tempo de sono. É pouco, mas ele é fundamental para o, digamos, reorganização do seu cérebro, né? Então é preciso que você durma desde o começo e que você passe por todas as fases. Não tem como você entrar direto na fase REM. Aquela premissa de dormir pelo menos 8 horas por noite ainda é essa média até para atingir todos esses ciclos do sono, ou de repente tem gente que consegue esse relaxamento total com menos tempo de sono? Então o sono é muito variado. Como é um hábito e que você cultiva, né? Você tem, por exemplo, primeiro ele varia com a idade. A criancinha vai dormir lá 14, 16 horas, o idoso de 65 anos vai dormir, se ele dormir às vezes 6 horas, ele tá bem. Então, é muito individual. Tem pessoas que vão dormir um pouco mais e um pouco menos. Entre 6 e 8 horas é, digamos, a quantidade normal de sono que você precisa, né? E aí você vai entrar nessas fases quando você realmente consegue dormir todo esse período. Não dá para você fazer aquela cochiladinha assim que às vezes você até entra num REM ali, mas é uma coisa muito rapidinha. Para você realmente ter o sono reparador, você precisa ter essas 6 a 8 horas de sono. Não dá para inventar. Desculpe. Agora, doutor, o sonambulismo tem alguma coisa a ver com tudo isso? Eu ia perguntar isso agora. Porque assim, o sonambulismo é uma coisa que tem muita gente que tem. Eu tive. Eu tenho um irmão que tinha sonambulismo e tal, né? Aí vinha aqueles palpites, né? Não se tinha WhatsApp na época, né? Coloca uma toalha molhada, um tapetinho molhado no pé da cama que ele acorda. Eu falei, gente, e que você não pode acordar o sonâmbulo. Tem alguma coisa a ver o sonambulismo com o assunto que nós estamos tratando doutor, aqui? Deixa eu completar. Eu tive sonambulismo na juventude, até no início da idade adulta, mas depois foi embora, né? Eu tinha algumas atitudes, vamos dizer assim, né? E me preocupava, tá? E a fala da minha primeira esposa que me acordava em algumas situações e eu acordava bravo, porque eu mas não fiz isso, não, você fez isso, tá? Eu ficava muito intrigado com isso, mas depois parou, sumiu, nunca mais tive. E é assim mesmo, tá? O sonambulismo, ele é um distúrbio de sono. Geralmente é mais comum quando é mais jovem, né, na criança. Tem a ver, às vezes, com atividades durante o dia, excitação, com algum problema emocional, com estresse e tudo mais. E você tem que, o tratamento para isso é geralmente identificar que tem, né? Você tem que tomar cuidado, então é assim, o quarto tem que estar preparado, não pode deixar a porta aberta, não pode deixar a janela que se abra de uma forma, você tem que tomar cuidado, cobrir as pontas, né? Então você tem que realmente tomar uma série de cuidados para que a pessoa não se machuque, porque realmente ela vai acontecer isso. Por que ocorre isso? Então, é um distúrbio do sono. Eu não sei te dizer porque não tem uma causa específica. E normalmente se corrige, né, com essas condutas de higiene do sono, e quando a pessoa vai amadurecendo, como você às vezes vai desaparecendo, porque tem relação às vezes com algum comportamento, com isso até uns 25 anos, Márcio, depois parou. Tem bastante gente que tem, né, e depois ele vai diminuindo, como a enurese, como o terror noturno, são todos distúrbios do sono que são mais raros, mas acontecem, né? E que tem que ter os cuidados para evitar que a pessoa se machuque. Então, tudo que é
digamos que está no quarto. bravo, não sei, eu ficava bravo que ela contava, não fiz e fez. E faz mesmo. Doutora, a gente falou aqui na questão de quem não consegue dormir, que tem que fazer higiene, tem que se libertar das telas. E a gente sabe que atualmente isso é difícil. As pessoas vão dormir no WhatsApp. Tem gente que dorme com o celular na cara. Embaixo do travesseiro. E aí essas pessoas que não conseguem mudar os seus hábitos, não conseguem desligar do celular, elas vão apelar para os medicamentos. Qual a sua avaliação sobre os medicamentos para que a pessoa possa dormir? Então, na verdade, o medicamento, ele pode ser utilizado em situações agudas. Digamos que você tem um estresse muito grande, você perdeu um familiar, você teve um problema sério que você precisa resolver de forma aguda, existem medicamentos que você pode tomar, e alguns medicamentos eles são mais perigosos porque eles levam uma dependência muito importante, outros menos. Você tem hoje opções de medicamentos que não causam tanta dependência e que você pode utilizar durante esse período. Agora, o uso crônico de medicamento, ele não cura a insônia, tá? Então, a insônia só vai melhorar com terapia cognitivo-comportamental. Isso é consenso mundial. Não existe medicamento que faça com que você tenha um sono reparador. Muitas vezes a pessoa toma um medicamento e mesmo assim ela dorme mal. Então ela fica dependente do medicamento e ainda assim dorme mal, porque se ela não tomar aquele remédio, ela não consegue. Então assim, não tem mágica, né? Nós não temos um botãozinho de liga, desliga. Nós precisamos realmente adquirir alguns hábitos. Você vai ter noites, se você não dorme, digamos, pelo menos 3 noites por semana, você deve procurar atendimento, porque se olha, 3 meses, eu não dormi pelo menos 3 vezes por semana, eu tenho que procurar atendimento, porque isso vai ter repercussão na sua saúde. O mesmo acontece, desculpa, André, com medicamento de melatonina, gominha de melatonina. Inclusive. Melatonina não funciona. Olha aí, hein? Fernanda, melatonina, escuta isso aí. a gente tem uma produção interna de melatonina que está relacionada com o nosso ciclo circadiano, de acordar, de você ter acesso à luz, a menos luz, que ela começa a ser produzida no começo da noite, né? E que ela vai sendo produzida. Então, quando você, digamos, suplementa a melatonina, isso é mais mito do que porque não tem nenhuma evidência de efeito da melatonina para você tratar a insônia, tá? Os remédios que são esses remédios que são aí para você, digamos, fazer dormir, né? Você ainda tem um efeito. Alguns deles são altamente perigosos, né? Você tem alguns medicamentos recentes que levam as pessoas a ter amnésia, a comprar coisa de madrugada, né? Então é um perigo isso, né? E quando você fica dependente desses remédios, demora meses para você conseguir se livrar. Então o melhor é não começar. E quando você usa assim, você sempre usa por períodos curtos para, sei lá, aliviar um problema agudo, aliviar um estresse importante. Mas de uso crônico, gente, não tem jeito. Dormir precisa de cuidado. Como a gente cuida da alimentação, quando a gente cuida do corpo para exercício, a gente tem que cuidar do nosso sono. Ele é fundamental. A senhora falou algumas vezes, né, para procurar ajuda médica. Uhum. Como é que está a nossa rede de saúde? Está preparada porque se eu tiver um problema do sono, sei que tem que procurar um pneumologista, mas todos estão preparados? Tem que uma especialização para a doença do sono? Na sua avaliação, como é que está o atendimento médico com relação a sono? Ainda é deficiente, André. Então a gente tem hoje, né, assim, as pessoas tendem a considerar que roncar, que dormir mal é normal, faz parte da vida. Não é, né? Então a gente precisa cuidar melhor disso. Então, hoje em dia, nós temos as especialidades que trabalham com sono, que estão preparadas, porque tem formação na área, é a pneumologia, o otorrino, a neuro, e alguns dentistas fazem a parte de estrutura de boca, de anatomia de boca, mesmo para corrigir alguns defeitos. Então, esses são. Na rede básica, as pessoas podem identificar, e acho que hoje em dia, qual é o objetivo dessa campanha? Né? Um dos objetivos dessa campanha é conscientizar a população, é conscientizar os prestadores de saúde de que isso é digamos, uma alteração altamente prevalente e que precisa ser cuidada. Tá? Então, acho que essa é o objetivo dessa campanha. Se você me perguntar hoje em dia, o médico que está lá no posto de saúde, ele tem essa formação? Não tem.
mas ele está recebendo as informações. Agora existe uma preocupação muito grande, tanto nos congressos, tanto de pneumologia, otorrino e de clínica médica geral, se fala muito disso. Então, isso é ela é uma especialidade mais nova, tá? Então, a gente está começando a ter agora uma repercussão maior, porque atinge 30% da população, precisa de tratamento. Olha, Godinho, acho que o problema começa até em nós mesmos. Eu nunca soube que o problema de sono era tratado por uma pneumologista. Então, eu nem iria no posto de saúde procurar uma pneumologista para tratar do meu sono. Aliás, eu nem sabia onde procurar alguém. Hoje, agora aqui, isso é a importância do rádio, eu fiquei sabendo que o sono eu tenho que procurar uma pneumologista. Eu não sabia, doutora. Né? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, elas não consideram que dormir mal e roncar é um problema. Então, elas nem procuram atendimento. Isso. Ela vai lá para procurar tratar a pressão alta, tratar o problema do coração, só que atrás daquilo, às vezes, está o sono, né? Então, as pessoas não sabem que tem que ter e nem quem são os profissionais que tratam. Poucas pessoas sabem que isso ainda era muito pouco divulgado. Então, agora está havendo um trabalho muito importante das associações de sono para realmente tornar isso mais... Parabéns. Para a população em geral, para que a população saiba que isso é importante. E acho que é sempre bom reconhecer, né, que aqui em Botucatu hoje a gente tem condições de tratar isso de uma forma adequada. O sistema de saúde está preparado para isso. Saúde público também? Também, não, é tudo privado? Público. Não, é tudo público. Todas as pessoas que são de Botucatu, que têm problema de sono e que precisam do tratamento, estão sendo atendidas. Aonde vai? Então, na verdade, assim, eles vão vão nos postos de saúde, como é um atendimento ainda especializado, eles têm que ser encaminhados lá para a Unesp, né? A gente faz os exames, prescreve... Mas a entrada é o posto de saúde. É o posto de saúde. Eu preciso de um tratamento que eu não durmo nada. É o posto de saúde, aí ele é encaminhado pra gente, a gente faz toda a investigação, vamos dizer, chegamos à conclusão que ele tem apneia e que ele precisa do tratamento. A gente faz o encaminhamento, manda para a prefeitura vai liberar o equipamento para ele tratar. Perfeito. Tá? Doutora Irma, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela aula, pelo esclarecimento aí, né? E vai ser convidado outras vezes, porque é um assunto realmente bastante complexo e que a maioria das pessoas tem esse assunto e não sabia de como fazer, de procurar um pneumologista. Foi uma novidade para o pessoal aqui da bancada, inclusive. Muito obrigado pela presença. Todo mundo faz, né, Márcio? Pouco ou muito, todo mundo dorme. Muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.